dia, Dr. Osvaldo. Há muita gente a necessitar de apoio, doutor, neste campo em particular. Nós temos conhecimento, por exemplo, de uma associação que existe em Lisboa, que é a Nossa Âncora, que é uma associação para pais que perdem os filhos. Tanto que nem há designação para os pais que perdem os filhos. Não é? Se um marido perde uma mulher, fica viúvo. E para quem perde um filho, fica o quê? Não é? Um filho que perde um pai fica órfão. Não é? E um pai que perde um filho, ou uma mãe que perde um filho. Não é? Entre outras formas de luto que podem existir e que esta associação pretende. Quem está a passar, colaborar. por exemplo, por um divórcio também recebe apoio nesta associação. Quem sofre de uma amputação também tem que se habituar a uma nova realidade. Portanto, são tudo situações de perda que esta associação de apoio ao luto são situações traumáticas que, doutor, também podem ajudar à perda de cabelo. Podia ser uma introdução mesmo ao tema. Estou a ouvir-vos e as situações de perda, situações de stress, seja ele emocional, seja ele físico, psicológico, são frequentes situações de queda e que assustam porque dão aquela queda que nós chamamos de flúvio telogénico, uma queda abundante, parece que na almofada está a cair todo o cabelo. E que, pronto, de uma forma, tentamos tranquilizar as pessoas porque essa é, de facto, normalmente uma forma de queda transitória. É assustadora, mas é transitória. Há que fazer suplementos que contrariem, digamos, essa queda abrupta, mas não é essa queda que mais nos preocupa em termos de prognóstico à distância. De facto, nós temos causas genéticas, temos causas hormonais, mas depois há causas emocionais, imunológicas, infecciosas, nutricionais, que podemos ver adiante depois nos diapositivos, que isso nos ajuda. Vamos começar a mostrar o trabalho que preparou, para irmos seguindo também a explicação disso. Isto é bom, começando pelos termos. Muitas vezes falamos em queda de cabelo e depois vocês veem nas literaturas, quando hoje em dia toda a gente pesquisa, e é o deflúvio. Deflúvio, queda de cabelo. E depois a falha do cabelo, que também se designa por alopécia. Alopécia. Há muitas formas, mas aquelas principais, as que mais ocorrem na clínica, são as tais formas telogénicas, em que há uma queda abundante, e as chamadas androgenéticas. E isto são multifatoriais, são várias causas que estão... Andromasculino. Andro vem de androgénio, e isso é uma boa pergunta, porque muitas vezes as senhoras dizem eu tenho hormonas masculinas. E a questão da testosterona, as senhoras também produzem testosterona. Claro, todos temos. Os androgénios são produzidos em órgãos chamadas as gónadas, que são os ovários e os testículos, e a suprarrenal. E as senhoras produzem, por exemplo, a testosterona, quando, por exemplo, mais testosterona quando têm quistes no ovário, e como eu costumo dizer, testosterona as senhoras produzem, e que eu saiba, de facto, não tem nada a ver com o homem. Portanto, esta é extremamente importante, que é a questão das hormonas androgénicas, que também existem, digamos, no sexo feminino, e não quer dizer que existam em maior quantidade no sangue. Que as pessoas fazem as análises ao sangue e, aparentemente, parece que está tudo normal. Eu costumo dizer que as hormonas não trabalham sozinhas. Elas são produzidas nestes órgãos, nas gónadas, como digo, nos ovários, por exemplo, na suprarrenal, vão para o sangue e depois vão se ligar a receptores hormonais. E, por vezes, o que está em causa é como esse local, esse receptor, essa garagem que está no folículo piloso, na glândula sebácea, como é que ela trabalha, se ela transforma muito ou não essa hormona, se recebe mais hormona ou não. E por isso é que se tem que fazer medicações locais e, por vezes, medicações hormonais que vão tapar esses receptores para que a hormona não se ligue tanto. Portanto, a questão dos androgénios, genética, porque é tendência familiar. Sim. Mas é multifatorial. As causas emocionais, falámos agora há pouco, infecciosas, porque às vezes há uma infecção de dentro que se exprime no cabelo, sob forma de queda de cabelo difusa ou sob forma de pelada, e que já vamos ver adiante. As imunológicas, que temos que estudar em termos de análise de sangue, precisamente imunológicas, já vamos ver. As medicamentosas, porque efetivamente os medicamentos, há muitos medicamentos que nos podem induzir queda de cabelo, deste tal queda de cabelo prolongada no tempo. Portanto, é preciso fazer uma boa história clínica, porque há medicamentos comuns que não deixem de tomar aqueles que eu vou agora dizer, porque são medicamentos extremamente importantes, mas, por exemplo, há medicamentos para a tensão, para o colesterol, para a depressão, que podem originar queda de cabelo. Mas isso é preciso que o médico identifique, porque há maneiras de identificarmos isto. Nutricionais, e pode isto é extremamente terapia importante. de substituição. Pode... Sem dúvida, podemos contornar modificando o medicamento. As nutricionais, a história das dietas de emagrecimento. De repente, isso pode originar pela perda, muitas vezes, de cargas proteicas, de aminoácidos, de uma queda de cabelo. Pode haver uma grande descompensação no organismo, é extremamente importante, quer em termos hormonais, quer em termos nutricionais mesmo. Depois, a questão do ferro, por exemplo. As genéticas, as hormonais são as mais importantes. Vamos ver causas. Aqui, por exemplo, exemplos, temos as chamadas peladas, que podem ser contagiosas ou não contagiosas, e temos que ver se há algum agente, de facto, infeccioso. Contagiosa? Sim, sim. A pelada, por exemplo, a chamada tinha, do couro cabeludo, que pode ser espremido sob forma de uma pelada.
mas normalmente não é tão lisa, há uma escama, há uma inflamação, os cabelos parece que estão contaminados. E, de facto, temos de distinguir se elas são infecciosas ou não infecciosas e se são cicatriciais ou não são cicatriciais. Nós podemos ter uma pelada que é cicatricial, que dá cicatriz. E, portanto, temos que atuar de uma forma enérgica e rápida e, de facto, podemos ter recuperações, neste caso da alopecia areata, a sua forma de pelada, que por vezes há tendência familiar. Seguinte, e há às vezes um choque infeccioso ou um choque emocional que desperta isso. Mas temos as alopécias areatas que podem ser localizadas como podem ser difusas. Reparem aqueles casos ali à esquerda, mas que podem recuperar. Nem todos estes casos são fáceis, mas há que dar de facto esperança às pessoas porque há alternativas terapêuticas e como em qualquer situação clínica temos que ir do mais simples para aquilo que é de facto mais complicado. Para não suscitar dúvidas a quem nos vê, nenhum destes casos obrigou a implantes. Não. E se podemos falar sobre isso, isso é extremamente importante. Nenhum destes casos até agora, zero. E vamos falar também a importância... Portanto, porque o cabelo reapareceu. Exatamente, o cabelo está lá, a raiz está lá. Isso é extremamente importante, é perceber que se a raiz está lá ou não, e nós podemos ver com grande ampliação, com muitas vezes nós chamamos com ampliação com dermatoscópio, em que ampliamos bastantes vezes e que podemos ver a raiz. Não é? Exatamente, é extremamente... E é preciso ver se é um velo, se está lá um velo, que tipo de cabelo é que lá está, se está fraturado. Claro. Nós podemos ter situações do que nós chamamos tricotilomania. O que é isso? É, de facto, consciente ou inconscientemente arrancar-se cabelos. Por vezes, as situações de perda, órfãos, situações de separação, em que vemos quantas e quantas situações vi já nesta vida clínica que as crianças arrancavam às escondidas. Ou então de uma forma traumática e que nós conseguimos ver com ampliação o que é que está em causa, porque quando dizem surgiu uma pelada, nós podemos ver que é uma pelada, por exemplo, tal tricotilomania. Às vezes até surgem tiques com o cabelo. Tal e qual o tique que é traumático e fratura o cabelo. Claro. Sim, com a continuação deve sem dúvida fraturar. Sem dúvida. Mas há estas situações que são difíceis, mesmo clinicamente, que são chamadas alopécias cicatriciais e que as pessoas têm que estar atentas porque elas de facto podem originar uma destruição da raiz do cabelo e não voltar mais o cabelo. Portanto, temos que atuar nessas inflamações do cabelo, são coisas imunológicas. Seguinte. Mas, de facto, a forma mais frequente é chamadas alopécias androgenéticas, que o padrão masculino é o padrão de entradas, que podem ter frontoparietais, como podem depois ser medianas e envolvendo o vértex. Enquanto que a forma mais frequente, feminina, são estas rarefações medianas, que cursam muitas vezes com gordura, com seborreia, e essa seborreia vai, de facto, sendo um dos fatores que contribui para o enfraquecimento e à rarefação. Mas também existem homens com padrão dito feminino e senhoras com padrão. E isto pode ter implicações. Por exemplo, a questão do transplante, podemos falar adiante. Por exemplo, uma senhora que tem um padrão deste género de entradas e que já fez todos os tratamentos e tem um bom repovoamento geral, ela pode beneficiar de um transplante nesta zona frontoparietal. É preciso saber se duas coisas em relação ao transplante já agora. Se a área receptora é menor que a área dadora, que não faz sentido, e talvez o mais importante, não julgarem que pelo facto de fazer um transplante ficou o problema resolvido para toda a vida. Por vezes tem que fazer retoques de transplantes, mas sobretudo tem que fazer, sobretudo nas androgenéticas, tem que manter sempre medicação local e oral. Caso contrário, eu às vezes tenho esta imagem de... Tem que se tratar a causa, tem um jardim, não às vezes tem esta imagem que tem um jardim que já está enfraquecido e quer pôr ali o jardim melhor. Então vai para umas palmeiras, que são os transplantados. Se não cuida de jardim, o que é que vai acontecer uns anos? As palmeiras vão cair. As palmeiras vão ficar, são as únicas que ficam. O resto do jardim desaparece e fica só os transplantados. Portanto, é extremamente importante. O transplante é uma ferramenta importantíssima, ou que pode ser importante no cabelo, mas sempre complementar. Claro. Importa relembrar isso. Continuar a zelar pelos outros cabelos. É fundamental, porque são as pessoas depois sentem-se defraudadas, que fizeram, e que há situações que, felizmente, não são as mais frequentes, mas há situações que as pessoas ficaram só com o cabelo transplantado e que aquilo rejeita-lhes, e temos feito, até com laser, muitas vezes depilatório, eliminação de cabelos transplantados há muitos anos atrás. Seguinte, porque preferem adotar depois a calvície. E então, este é o padrão mais frequente masculino, seguinte, mas perceber que sem transplantes, como acabámos agora de dizer, que temos, aqui só nos vemos aqui, se conseguíssemos a imagem, mas pronto, esquerda, direita, recuperação, é a zona do que chamado vértex. Este é, exatamente, é as entradas e mesmo de entradas. Portanto, consegue-se com medicações locais e orais, e que têm que ser rotativas, e a propósito do rotativo, por exemplo, é de escamação. Já falámos aqui em tempos da dermite seborreica, da caspa, e contribui para esta queda. E é preciso rodar o shampoo, é extremamente importante. Seguinte. E estes são tratamentos, doutor, que duram quanto tempo aproximadamente? Podemos falar sobre isso. Nestas androgenéticas, que o pré e o pós-feminino, é extremamente importante perceber isso. É que uma coisa é a tal queda transitória,
que é o defluo telogénico, que em 3 ou 4 meses elas recuperam. Sim. Outra coisa é a queda, que é uma queda hormonal. E isso, como qualquer situação, tem que se fazer, por vezes, anos. Anos que tem que se fazer de manutenção. E isso também é preciso perceber, porque uma pessoa quando trata um problema de tiroide ou um problema glandular, também trata durante anos. Temos que ser muito honestos logo à partida com as pessoas. Seguinte, por favor. Ainda não falámos, foi das formas de agressão ao cabelo. Exatamente, é. A feminina vemos pré e pós, e se pudermos ver a seguir... E nas senhoras mais ainda do que nos homens, porque as senhoras pintam os cabelos. Ficam como conselhos finais. Mas, por exemplo, isto aqui que é importante, que é da alopecia pós-parto. Depois do parto, frequentemente há uma queda. A maior parte das vezes é reversível. E basta um suporte vitamínico e umas loções que é suficiente a maior parte das vezes. Mas das causas que estávamos a ver, das causas, digamos, falámos todas, até mesmo destas medicamentosas... As agressões diárias, por exemplo. Há agressões, as agressões diárias, isso é extremamente importante, porque é aquela ideia de que já falámos também em tempos aqui, que eu costumo dizer que não há shampoos inteligentes. Quando uma pessoa tem uma raiz oleosa, uma ponta seca, não há shampoo igual para isso tudo. Há que, muitas vezes tem que se lavar o cabelo em 2 tempos, fazer uma higienização geral suave, e depois complementar na zona mais gordurosa ou seborreica descamativa com um shampoo de tipo de tratamento, que tem que ser rodado, e compensar em termos de hidratação, e particularmente as senhoras quando têm o cabelo mais comprido, ou o homem que tenha, devem compensar com cremes, com máscaras, com máscara no dia em que lava, com reafirmantes nos dias em que não lavam. Isso é extremamente importante, loções, há uma série de produtos. E deixa-me fazer um parênteses, isso, e nos dias que correm, esta ideia é importante. Não são caras, já máscaras à venda em supermercados a preços acessíveis, não precisamos de ir a topo de gama nem a marcas topo de gama. Eu costumo dizer, exatamente, há amortecedores e máscaras no supermercado. É como um hidratante. Se o senhor tem um problema importante de pele, pode ser necessário um creme ou um leite particular. Mas a maior parte de nós precisamos de um hidratante simples. É exatamente as máscaras para o cabelo. A maior parte das pessoas precisam de um hidratante simples para as pontas, e isso é extremamente importante. A propósito da pintura, se não tem alergia, e a alergia normalmente é traduzida por prurido, por comichão, por descamação naquele dia, nos dias seguintes, e podemos tentar contrariar. Se não há, eu não sou contra a pintura, acho que as pessoas devem assumir aquilo que... Uns assumimos as pinturas, outros as brancuras. Por exemplo. Até porque os produtos hoje em dia já não são tão agressivos, como não eram são tão agressivos, mas muitos de nós podemos fazer alergia. Sim, há sempre quem fica... E quando houver alergias, há maneiras de nós detectarmos por testes que tipo de alergia que tem. Pode haver tintas que são menos alergénicas. E testes, e mesmo o chamado patos testes, são adesivos que se colam nas costas, se tiver o resultado ao fim de uns dias, e que permite-nos saber quais são os tipos de tintas. Mas para aqueles que têm tendência para alergias, as tintas escuras normalmente são mais alergénicas. E isso é extremamente importante perceber. Doutor, há outros mitos em torno da queda do cabelo. Por exemplo, lavar o cabelo todos os dias provoca a queda do cabelo? Pode até não lavar provocar a queda. Deixa-me colocar... a frequência, como em tudo na vida, o bom senso tem que imperar. A frequência é ditada pela necessidade. Se a pessoa tem gordura, se tem descamação, se suou, deve lavar. Se lava com muita frequência, independentemente do cabelo, tem que ser shampoos suaves como base, como de frequência. Agora, se a pessoa tem o cabelo seco, não está descamado, se não suou, eu costumo dizer que se pode tomar banho sem lavar a cabeça. Também. É o bom senso que tem que imperar, e de facto, quando são jovens, que têm mais seborreia central, as pessoas necessitam de o lavar, porque senão é essa seborreia, como mostramos, é a causa principal da queda. Eu tive há anos atrás, isto hoje em dia os conceitos já mudaram, mas há 20 anos atrás, um dos meus tratamentos, quando havia esse conceito, eu dizia assim, então olha, o senhor tem aqui estes shampoos e vai fazer umas análises e não vale a pena vir antes de 3 meses. Então não vai fazer nenhum tratamento? Não, vamos fazer só estes shampoos, mas em vez de lavar uma vez por semana, como a senhora ou o senhor estão a fazer, tem que lavar todos os dias. Todos os dias, mas o cabelo não. No primeiro mês vai cair. Isto é importante. Quando o cabelo está em defluo telogénico, que está a cair muito, naquele mês, quando se está a massajar com qualquer coisa, parece que ainda vai cair mais. Eu digo, espera um mês. Passado 3 meses, apareciam lá, estes shampoos afinal são muito bons. Amigo, não foi shampoos. Começou a lavar o cabelo mais vezes. A seborreia começou a ser controlada. A descamação começou a ser... Portanto, isto não é para dizer que toda a gente deve lavar o cabelo todos os dias. Não se deve padronizar. É o bom senso. Cabelos pintados são mais secos, não podem ser tão agredidos. E há shampoos que são mais suaves para cabelos que são pintados. Arranja já mais problemas. Secadores. Os senhores utilizam, como é que vocês chamam aquelas pinças grandes? As babyliss e as pranchas. É assim, isso é uma situação delicada porque o secador pode perfeitamente e deve muitas vezes ser utilizado. Não está isso em causa. Podem também secar natural, que a raiz não vai apodrecer, que é outra das noções, não vai apodrecer. Porque dizem que a raiz demora 48 horas a secar. Há mitos e mitos. Isso é verdade? Não, cientificamente não há nenhuma prova. Às vezes é delicado contrariar isso, mas tem que se dizer. Não há nada... Eu costumo dizer que acredito nas coisas na medida em que elas sejam fundamentadas cientificamente.
o senso comum tem muitas verdades, mas também há coisas que se transmitem de geração para geração sem fundamentação. Portanto, o secador, estar ali a secar, a esticar, está queimado, está a secá-lo demasiado. Portanto, aquilo que é em excesso, também com o secador, é nocivo. Mas o bom senso, como em tudo, e vimos aqui que há muitas situações que podemos recuperar, com uma boa nutrição, não posso deixar de lembrar isso, com uma boa nutrição, que seja variada, porque às vezes é preciso de vitaminas. A vitamina muitas vezes é comermos uma forma de nutrição variada, e o elemento ferro, por exemplo, hoje em dia está a ser novamente revalorizado, não é para a gente tomar todas as coisas de ferro, mas é um elemento extremamente importante, mesmo quando as análises estão ditas normais. Portanto, há uma série de coisas que podem, digamos, dar como esperança àqueles que têm queda de cabelo, mas que nem se assustem, nem facilitem. Aqueles que têm, sobretudo, aquelas inflamações, vão esclarecer que inflamação é aquela. E o melhor é primeiro consultar um dermatologista antes de fazerem algum disparate. Sobretudo quando é um problema sério. Claro. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Praça da Alegria. 11h15.